Fala, torcedor do Timão! Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Corinthians. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. O Corinthians iniciou a temporada de 2026 sob forte intensidade e já convive com uma verdadeira maratona de compromissos. Desde a estreia no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, o time alvinegro entrou em campo mais 3 vezes em um intervalo inferior a 2 semanas, o que acendeu um alerta interno sobre o desgaste físico do elenco. A sequência apertada de jogos logo no início do ano exige cuidado especial da comissão técnica, principalmente em um momento de ajustes, testes e busca por equilíbrio dentro de campo, enquanto o calendário segue sem dar margem para grandes períodos de recuperação. Após o empate contra o Santos, na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior comentou sobre o cenário vivido pelo clube e destacou a dificuldade em avaliar, de imediato, as condições físicas dos jogadores. O treinador explicou que apenas com o início do processo de recuperação será possível ter um diagnóstico mais claro, mas ressaltou que decisões importantes precisarão ser tomadas rapidamente. Isso porque o Corinthians tem pela frente o confronto com o Velo Clube pelo Campeonato Paulista, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia e, na sequência, a disputa da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, marcada para o dia 1º de fevereiro, em um duelo que pode representar o primeiro título da temporada. Dorival também demonstrou incômodo com a arbitragem do último jogo, afirmando que o Corinthians foi diretamente prejudicado e acabou deixando pontos importantes pelo caminho. Para o treinador, esse tipo de situação aumenta ainda mais a pressão sobre o planejamento da equipe, já que cada resultado tem peso significativo na classificação e no ambiente do grupo. Mesmo diante das dificuldades, o foco segue sendo a recuperação física dos atletas e a preparação mental para uma sequência de partidas decisivas que podem influenciar o desempenho do time ao longo de todo o ano. Nos bastidores, a diretoria alvinegra intensificou os trabalhos em busca de reforços para qualificar o elenco. Dorival fez questão de elogiar o trabalho do executivo de futebol Marcelo Paes, destacando que a prioridade é montar um grupo mais robusto e competitivo quanto antes. A intenção é oferecer mais alternativas ao treinador, permitindo variações durante os jogos sem comprometer o padrão coletivo da equipe, algo considerado essencial diante de um calendário tão apertado e de competições que exigem alto nível de regularidade. Até agora, o Corinthians já anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do meio-campista Matheus Pereira e do lateral direito uruguaio Pedro Milans. Além disso, o clube encaminha os empréstimos do atacante Caio César, do Al Hilal, e do volante Alisson, do São Paulo, enquanto a negociação com o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, depende apenas da aprovação nos exames médicos previstos para março. Com um calendário recheado em 2026, que inclui Campeonato Paulista, Brasileiro, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians se prepara para enfrentar uma temporada de grandes desafios, decisões estratégicas e expectativas elevadas por conquistas. Nos bastidores do futebol, um nome voltou a circular com força e tem mexido com a imaginação da torcida corintiana. Informações que ganham corpo indicam que o Corinthians observa atentamente a situação de Roger Guedes, atualmente no Al Rayyan, do Catar, e avalia a possibilidade de uma nova investida. O atacante, que teve passagem marcante pelo clube, deixou saudades não apenas pelos gols decisivos, mas pela postura de protagonista em momentos importantes, o que faz seu retorno ser tratado internamente como uma oportunidade capaz de causar impacto imediato. Roger Guedes construiu uma relação forte com o Corinthians, onde se tornou referência ofensiva, acumulou atuações decisivas em clássicos e entrou para a história da Neoquímica Arena como seu maior artilheiro. Desde que deixou o clube, manteve alto nível de desempenho no futebol catarí, com números expressivos, prêmios individuais e protagonismo absoluto. Diante da necessidade do Timão de reforçar o setor ofensivo e reacender o entusiasmo da torcida, o interesse pelo atacante surge como um movimento natural, cercado de expectativa e especulações que prometem esquentar o noticiário nos próximos dias. Roger Guedes se notabiliza por um estilo de jogo intenso, agressivo e extremamente objetivo, qualidades que sempre o colocaram como peça central por onde passou. Atacante de explosão e arranque curto, ele atua com naturalidade pelos lados do campo, especialmente partindo da esquerda para o centro, mas também tem leitura para flutuar entre linhas e aparecer como finalizador dentro da área. Forte no duelo individual, combina velocidade, potência física e boa técnica, sendo perigoso tanto em jogadas de transição rápida quanto em ataques posicionais, além de possuir chute preciso de média e longa distância. Sua personalidade competitiva é outro diferencial. Roger Guedes costuma assumir o protagonismo em jogos grandes, chama a responsabilidade nos momentos decisivos e mantém presença ofensiva constante, características que ajudam a elevar o nível da equipe e a pressionar defesas adversárias durante os 90 minutos. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações do canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Timão. Continuando.
Roger Guedes viveu momentos de afirmação e protagonismo absoluto nas temporadas 2022, 2023 e 2023-2024, consolidando-se como um atacante decisivo e confiável. Pelo Corinthians, entre 2022 e 2023, ele foi mais do que um goleador, tornou-se referência técnica e emocional da equipe, somando atuações marcantes, gols em clássicos e presença constante nos jogos grandes. Foram números expressivos aliados a uma regularidade rara, com o atacante assumindo o papel de líder ofensivo e carregando o peso da responsabilidade em um período de transição do clube. Já no Al Rayyan, na temporada seguinte, manteve o mesmo nível de excelência, elevando ainda mais sua produção ofensiva, com uma impressionante média de gols que o colocou entre os principais nomes do futebol local e reforçou sua condição de jogador pronto para decidir partidas. Diante desse cenário, uma possível volta ao Corinthians surge como um movimento naturalmente promissor. Roger Guedes reúne características que o clube busca: identificação com a torcida, conhecimento do ambiente, maturidade e um histórico recente de alto rendimento. Sua presença poderia elevar o patamar ofensivo da equipe, oferecendo poder de decisão, intensidade e personalidade em momentos-chave da temporada. Além disso, o retorno de um jogador com esse perfil tende a gerar impacto imediato dentro de campo e a reacender o entusiasmo fora dele, criando um ambiente favorável para que o Corinthians volte a ser competitivo em alto nível. A possibilidade de Roger Guedes voltar a vestir a camisa do Corinthians escancara um debate que já movimenta a torcida e promete dominar as conversas nos próximos dias. Para muitos, trata-se de um retorno natural, quase inevitável, de um jogador que conhece o peso da camisa, entende a cobrança da fiel e já mostrou personalidade para decidir jogos grandes. Para outros, a dúvida passa pelo contexto atual do clube e pelas expectativas que uma contratação desse porte carrega. A pergunta que ecoa é direta: Roger Guedes é o nome certo para assumir novamente o protagonismo ofensivo do timão? O possível retorno também traz consigo um nível elevado de exigência dentro de campo. Roger Guedes não chegaria como mais uma opção, mas como referência técnica, alguém de quem se espera gols, intensidade, liderança e presença constante em partidas decisivas. A torcida cobraria desempenho imediato, entrega nos clássicos, participação direta em títulos e regularidade ao longo da temporada. O atacante teria fôlego, confiança e motivação para repetir ou até superar o impacto que teve em sua primeira passagem? Esse é o ponto que mais instiga e divide opiniões entre os corintianos. Agora, o debate está aberto e a palavra final passa para a arquibancada. A fiel quer ver Roger Guedes de volta ao Corinthians? Acredita que ele pode elevar o nível da equipe, empurrar o time nos momentos difíceis e reacender o entusiasmo dentro e fora de campo? Ou o clube deveria apostar em novos caminhos? O fato é que, só a possibilidade desse retorno já provoca expectativa, discussão e emoção, ingredientes que fazem parte da essência corintiana e transformam qualquer rumor em um verdadeiro combustível para a paixão da torcida. Trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.